Amém. Que Deus seja engrandecido em nossas vidas. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Meus irmãos, nós vamos consagrar a Deus esse momento da palavra. Eu convido você a, em oração, juntos, buscarmos a orientação das Sagradas Escrituras. Que Deus continue a sustentar as nossas vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, de 1 a 16. Caim, Abel e o culto a Deus. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Dos versículos 1 a 16. Hoje pela manhã, nós nos reportamos ao isolamento de Adão e Eva do paraíso. Foram expulsos do paraíso. O pecado trouxe morte, separação. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre o culto a Deus na família. Nós vemos uma família em crise. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. O primeiro assassinato da história. O pecado do homicídio, ou melhor, do fratricídio. Irmão matando irmão. Gênesis capítulo 4, de 1 a 16. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse:
Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Meus irmãos, nós vamos só deixar a Bíblia aqui em cima. Vamos orar pedindo a Deus sabedoria na palavra, que Ele nos oriente. Senhor, a tua palavra é a verdade, é a revelação do teu propósito redentor em Cristo. E também é a autorrevelação do nosso Deus, de tal maneira, ó Pai, que tudo que precisamos saber e conhecer a respeito de Ti, sabemos por meio da Tua palavra e de tudo quanto Tu criaste para o louvor da Tua glória. E agora, Deus, leva cativo todo o pensamento à obediência da Tua palavra e que o nome do Senhor seja exaltado por meio da exposição e recepção da Tua palavra. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vemos que Caim e Abel, irmãos, eles estavam habituados a cultuar a Deus. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Abel foi o segundo, como lemos. Os dois nasceram como fruto do amor dos seus pais. O nascimento de Caim foi motivo de alegria, de festa, de tal forma que a sua mãe assim se expressou: com o auxílio do Senhor tive um homem. Certamente Adão e Eva criaram seus filhos com o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma dedicação. Eu não tenho a mínima dúvida de que Caim e Abel foram educados da mesma maneira. Ambos receberam a mesma formação familiar. Eles conheciam a Deus, conheciam a respeito de Deus, foram ensinados, sabiam a respeito da justiça divina, bem como da misericórdia e da graça experimentada por eles e por seus próprios pais. Max Lucado faz um desenho interessante a respeito dessa relação dos dois irmãos. É apenas uma imaginação do escritor. Ele diz: vê-los sair junto do culto não se trataria de nenhum motivo de preocupação. Dois irmãos adorando a Deus, cultuando a Deus. Que preocupação há nisso? Como quaisquer outros irmãos ofertaram ao Senhor. É bem verdade que eles tinham as suas diferenças, mas eles estavam ali para adorar a Deus. Um se parecia com a mãe, o outro com o pai. Um queria ser criador de animais, o outro se interessava por agricultura. Com exceção disso, eles pareciam iguais, compatíveis, criados na mesma cultura, brincando nos mesmos lugares, com os mesmos animais, certamente falavam com o mesmo sotaque, a mesma língua, e adoravam o mesmo Deus. Quem poderia imaginar
que o mais velho seria assassino do mais jovem. Eu começo a nossa mensagem nesta noite trazendo para nossa reflexão uma pergunta em que Jacó Vieira começa a fazer nesse livro que está em tela. Ele faz duas perguntas. Por que, numa mesma família, alguns servem a Deus de todo o coração, enquanto outros não? Segunda pergunta, como é possível dois irmãos educados nas mesmas circunstâncias serem tão diferentes? Eu trouxe essa pergunta nesse livro aqui, ó, A Síndrome de Caim, muito interessante, e ele continua dizendo o seguinte: por que se transformam em pessoas distantes? Tinham os mesmos pais, receberam a mesma educação. Como é possível dois irmãos educados nas mesmas circunstâncias serem tão diferentes? Um se torna o orgulho do pai, o outro, motivo da insônia da mãe. Um torna-se um servo dedicado, o outro, ateu, frio, escarnecedor. Pensemos um pouco em nossas famílias, em nossos filhos, nas futuras gerações. Por que há tanta diferença no ambiente familiar? Um filho é apreciado por todos por sua dedicação, o outro criticado pela sua preguiça. A bondade define um, enquanto o egoísmo é a marca do outro. Se alguém falar em sensibilidade, logo um rosto torna-se nítido na retina da pessoa. No entanto, o outro é só ódio, rancor, falta de consideração, a mágoa, contornos faciais que retratam de maneira imaginária uma pessoa triste, sem sentido para a vida. Olhamos para um, vemos humildade, no outro, arrogância, soberba. Em um deles, dos filhos, há um amor incondicional, no outro, vingança gratuita. Um torna-se um filho devoto a Deus, obediente, trabalhador, dedicado, que honra os pais, enquanto o outro só pensa em fazer coisas erradas, andando por caminhos errados, tomando decisões erradas, vive de maneira irreligiosa, não adora a Deus. São duas perguntas importantes para nós tentarmos entender a experiência de Caim e Abel, a experiência de uma família que está enfrentando uma crise incomum. Como está a sua família? Como estão os seus filhos? Os seus parentes? As pessoas que você ama? Não poucas vezes nós temos pessoas tão perto de nós, que estão tão distantes de Deus. Pessoas que moram em nosso coração, mas o coração delas está cheio de ódio, de amargura, desejo de vingança, uma inveja assassina de um coração amargurado. Caim e Abel, e a forma como eles cultuam a Deus, nos ensinam a adorar a Deus.
de todo o nosso coração. O culto a Deus. Nós estamos reunidos, ainda que online, num culto a Deus. Isso pressupõe reverência, confissão de pecados, gratidão a Deus, louvor, adoração por aquilo que Ele é, uma entrega pessoal. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma definição de culto. Culto é um serviço prestado a Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo cristão regenerado e pela igreja, que é o corpo de Cristo. Servir é uma condição imprescindível, ou seja, não podemos prescindir, abrir mão. Servir é uma condição substancial, essencial para o culto a Deus. Não há culto a Deus sem serviço. Os crentes, por sua vez, cultuam a Deus com a sua vida. Quer dizer, testemunho, dons espirituais, profissão, tempo, recursos materiais. É preciso entender que o culto a Deus pressupõe serviço. A Igreja de Cristo e os cristãos regenerados que foram batizados com o Espírito Santo no corpo de Cristo, logo tornaram-se membros do corpo de Cristo, adoram a Deus, servindo-o no seu dia a dia, nas mais variadas situações, lugares. Você pode adorar a Deus, ofertar a Deus a sua vida, o seu testemunho na sociedade. Nós vimos pela manhã que a sociedade de Adão e Eva fora corrompida pelo pecado. E isso afetou de maneira desastrosa a família, a ponto de um irmão invejar o outro por uma atitude de culto, de oferta, de adoração a Deus. O pecado trazendo morte, separação, discórdia. Antes da queda, o homem se relacionava com Deus de maneira plena. Ele era livre para obedecer a Deus, para viver num caminho de justiça, mas o pecado entra na realidade humana e corrompe o ser humano. Seduzido por Satanás, se rende ao orgulho de querer ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E a partir de então, ele tenta se relacionar com Deus à sua maneira, a cultuar a Deus. Em Gênesis, no capítulo 4, convido você a prestar atenção comigo. O texto diz a respeito de Caim e Abel, dois irmãos que estavam adorando a Deus, ou pelo menos ofertaram ao Senhor. A partir do versículo 3, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus não se agradou da oferta de Caim, não propriamente daquilo que ele ofertou, mas sim devido ao seu coração maligno,
O texto que nós lemos de 1 João, capítulo 3, podemos voltar a esse texto, 1 João, logo após 1 Pedro, no capítulo 3, 1 João, capítulo 3, os versículos 11 e 12 diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Caim ficou indignado, irado com o seu irmão, de tal maneira que tira a sua vida, convidando para um passeio campal. Ele o ataca e o assassina. Deus não aceitou a oferta de Caim porque o seu coração era mau. O texto diz que ele era do maligno, ao passo que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que pela fé Abel ofertou mais excelente sacrifício que seu irmão. Pela fé Abel ofertou mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, e tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala. O que nós aprendemos em relação ao culto a Deus? As nossas ofertas, a ofertar a nossa vida diante do altar de Deus, nós o fazemos pela fé. Um sacrifício excelente. Adora-se a Deus com o nosso melhor, com a nossa vida de maneira íntegra, inteira. Portanto, o adorador deve se entregar com inteireza de coração. Sua vida totalmente dedicada. O adorador é aquele que se envolve na obra do Senhor de maneira cabal, completa. O seu testemunho é um testemunho que glorifica a Deus na sociedade. Ele cultua com a sua vida. Há uma frase que para mim é muito significativa, porque nós nos preocupamos com a liturgia do culto, e quando nós iniciamos o culto em nome de Jesus, nós damos início a um culto solene, litúrgico, mas é importante nos lembrarmos que a liturgia da vida continua quando a liturgia do culto acaba. A nossa vida inteiramente para adoração a Deus, e nós adoramos a Deus com o tempo que temos, a forma como administramos o nosso tempo, os nossos recursos materiais, os dons espirituais que Ele concedeu aos membros do corpo. Você pode se dedicar, buscar aperfeiçoamento na palavra em Cristo, para servir a Deus no corpo, que é a igreja, mas também além fronteiras, fora do templo, testemunhando online, usando as suas redes sociais, suas mídias digitais, para compartilhar o evangelho da graça de Deus nesse tempo caótico, confuso, controverso. Você pode adorar a Deus com a sua profissão. Eu não sei quais são as suas aptidões, qual é a sua vocação. Honre a Deus com o seu trabalho. Honre a Deus onde você está. Testemunhe a grandeza do poder de Deus. Ofereça a Ele o seu melhor. Caim não fez assim.
porque o seu coração era mau, era do maligno. Mas Abel, pela fé, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício e obteve o testemunho de ser justo. O seu testemunho ainda fala, ainda que morto. Ele dá um testemunho da grandeza e do poder de Deus. O culto a Deus. Por que Deus não aceitou o culto de Caim? Eu pergunto para você, como você tem cultuado a Deus? Nós estamos num culto doméstico, online, mas você pode pensar na liturgia da sua vida, os seus pensamentos, palavras, atitudes, tudo que Deus tem confiado a você, sua vida, você como mordomo, um administrador, como um pai de família, uma mãe, um filho. No ambiente familiar, nós estamos analisando um ambiente familiar. Os pais desobedeceram a Deus. O pecado entra na realidade humana e isso afeta os filhos. A família sofre quando os pais não temem a Deus, quando os pais não ensinam os seus filhos o caminho do Senhor, no caminho do Senhor. A família sofre consequências desastrosas quando os pais vivem deliberadamente no pecado, não buscam a Deus, não adoram a Deus de todo o coração. Será que Deus tem aceitado o culto que a Ele temos prestado? Lembrando que culto tem custo. Culto é serviço. Serviço prestado a Deus, não a nós mesmos, não ao homem, não às nossas vontades. Culto é trabalho. Se você é cristão regenerado, se você faz parte do corpo de Cristo, há trabalho para ti, cristão. Envolva-se, se engaje, participe das programações, ainda que ora online, mas coloque-se à disposição do Deus Criador para abençoar vidas. A nossa oração é para que Deus nos fortaleça, para que possamos fortalecer os fracos. E uma das maneiras que nós adoramos a Deus é servindo ao próximo, ao nosso semelhante, amando a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, vontade, entendimento, razão, mas também ao próximo como a nós mesmos. Nós adoramos a Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele falando a respeito do culto a Deus e dos perigos que devemos de tomar a respeito do culto a Deus, ele nos apresenta algumas razões pelas quais Deus não aceitou o culto, a oferta de Caim. E eu não tenho a mínima dúvida que são impedimentos para o nosso culto também. Se nós queremos ofertar a Deus tal qual Caim, Deus também não aceitará a oferta das nossas mãos. O reverendo Hernandes diz que Caim ofereceu um culto a Deus sem observar os preceitos de Deus para o culto. O seu coração estava cheio de ódio, inveja. Não aceitava exortação da parte de Deus. E mesmo maquinando e praticando mal. E por fim, ele tenta esconder o seu pecado e livrar-se das consequências do mesmo. O pecado traz morte, traz separação de Deus, da família, de nós mesmos, da criação. O pecado está à porta. Olha a palavra. Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão?
Caim mente para o próprio Deus, dizendo: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Que irreverência, desrespeito. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora maldito por sobre a terra. A maldição. Mais à frente, a palavra do Senhor diz que Caim se retira da presença do Senhor, se afasta da presença de Deus. Por quê? Porque ele não resistiu ao mal, não abandonou o pecado que estava à porta. Os versículos 6, disse o Senhor a Caim: por que você está irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus diz a Caim: olha, se você proceder bem, você será aceito. Perceba, não é o que ele ofertou, o fruto da terra, e sim a postura de Caim, um coração mau, maligno. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Deus está dizendo a Caim: o pecado jaz à porta. Como um animal predador pronto para dar o bote. Essa é a alternativa que a expressão do texto nos permite imaginar. Um animal. Pensa numa cobra, na serpente preparada para dar o bote. É o pecado que jaz à porta. Que o escritor aos Hebreus vai dizer que tão de perto nos assedia, mas a ti cumpre dominá-lo. Meus irmãos, nós estamos enfrentando dias difíceis, dias tenebrosos, confusos. Nós oramos pela cura física, pela recuperação do corpo. Mas o mais importante é a restauração espiritual. É o caráter de Cristo sendo forjado em nós. A nossa principal oração deve ser que Deus seja glorificado na transformação de vidas. Que Deus tire toda a maldade do coração humano e comunique a bondade de Cristo, a vida de Cristo, assim como Ele voluntariamente se ofertou por todos nós para a nossa salvação. Deus enviou o seu único Filho como uma oferta voluntária e em submissão ao propósito eterno. Jesus foi obediente à morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 7 a 11. Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, Salvador, aquele que se entregou por nós como uma oferta voluntária. E agora, em resposta a esse chamado Salvador, o Senhor te chama para uma vida íntegra na presença dele. O texto diz que Caim se retirou da presença do Senhor.
Talvez você esteja distante de Deus, afastado da igreja. Sua vida está uma bagunça. Há desespero, medo, insegurança. Não temas. Jesus Cristo morreu na cruz para te dar salvação, vida eterna. E nenhum vírus é suficiente para desautorizar a palavra de Deus, que é palavra autoritativa, revelação de Deus. E a palavra do Senhor diz que há um Deus criador dos céus e da terra que pode sim restaurar famílias, restaurar relacionamentos entre irmãos, pais e filhos, casamentos. O pecado traz ódio, ressentimento, mágoa, tristeza, vingança, maledicência. Quantas coisas têm afetado o ambiente familiar? Ambição egoísta, a ganância. Quantas famílias estão sofrendo porque um filho quer levar a melhor que o outro? Os pais sofrem. É preciso uma volta à palavra de Deus. Caim desconsiderou quem é o Senhor Criador. Fica irado porque o seu irmão ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Como você tem cultuado a Deus? O que você tem oferecido ao Senhor? Será que Deus tem se agradado da sua oferta? Mais do que isso, será que Deus tem se agradado da sua vida? Porque antes de aceitar a oferta, Deus recebe o ofertante. Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele não aceitou a Caim. O seu coração era mau. Assim como o meu, que é enganoso, idólatra, desesperadamente corrupto. O meu coração que muitas vezes visa as minhas vontades, assim como o seu. Sabe o que Deus fez? Em Cristo, pela palavra e pelo lavar renovador e regenerador do Espírito, Ele tirou esse coração de pedra, sujo, enganoso, idólatra, e me deu um novo coração. Um coração que busca viver para a glória do seu nome. Não deu só a mim, deu a você também. E dá a todos quantos o buscam, de todo o coração. Nós iniciamos a nossa reflexão perguntando por que numa mesma família alguns servem a Deus de todo o coração enquanto outros não? Como é possível dois irmãos educados nas mesmas circunstâncias serem tão diferentes? Nós vamos terminar esse momento devocional orando por nossas famílias, pedindo que Deus promova restauração, reconciliação, cura, perdão. Que a misericórdia do Senhor possa alcançar a sua família, o seu lar. Mesmo Caim, pecando contra Deus, ele foi alvo da misericórdia do Senhor. Ficou com medo de que a sua própria vida lhe seria tirada. Mas Deus, num ato misericordioso, toca-lhe, põe uma marca para que ninguém o assassinasse. O ato misericordioso de Deus, mesmo para aqueles que não merecem, mesmo para você, mesmo para mim, é a misericórdia de Deus.
Vamos orar, pedir a Deus por nossas famílias, por nossas casas, clamar a misericórdia do Senhor sobre os nossos relacionamentos. Ore por sua família. Se você está em casa junto aos seus, e vocês podem dar as mãos, deem as mãos. Peça a Deus. Vamos orar por nossos filhos nas escolas, pelos nossos familiares distantes, também aqueles que estão enfermos. Meus irmãos, hoje eu vi uma frase muito triste que, falando a respeito do Facebook como um obituário, é triste você abrir uma rede social e ali no seu subconsciente, inconsciente, não sei, você já imaginar que alguém morreu. A nossa oração é para que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Por isso nós confessamos a nossa total dependência do Senhor e clamamos a misericórdia daquele que pode restaurar todas as coisas. Vamos orar pedindo a Deus que Ele nos abençoe. Senhor, nós queremos buscar a Tua presença, o Teu poder. Buscar, ó Deus, a resposta que vem de Ti. Ajuda-nos. Nós nos sentimos fracos. Nem sempre agimos como Abel, que ofertou o seu melhor. Muitas vezes nos vemos como Caim, ó Deus. Nosso coração está duro. O pecado muitas vezes tem sido habitual, corriqueiro. Mas nesta noite, em nome de Jesus, pelo sangue da nova aliança, marca a nossa história, muda a nossa vida, a forma como nós cultuamos a Ti, a forma como nós celebramos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aviva a Tua obra no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Eu oro a Deus pela Igreja Presbiteriana de Itu, e oro também por todas as igrejas cristãs que confessam o nome de Jesus como único, suficiente Salvador e Senhor. Oro a Deus por famílias que estão desesperadas, sofrendo a Deus, não apenas doenças e enfermidades ou o próprio vírus da Covid-19, mas também, ó Deus, o pecado que tem trazido separação entre pais e filhos, entre irmãos. O pecado que tem produzido discórdia, dissensão. Ó Deus, limpa os nossos corações, toda mágoa, todo ressentimento. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, ministra, Pai, pelo poder do Teu Espírito, tempos de refrigério da parte do Senhor, cura nos relacionamentos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que seja este um tempo de cura da parte do Senhor e para a glória do Teu nome, ó Pai. Ó soberano Deus, entra com a Tua providência em cada família aqui representada. Senhor, nós não suportamos, ó Deus, a morte, não a entendemos, e também, ó Deus, nós não queremos famílias desagregadas. Fortalece a união do Teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus, oramos também pelos membros do corpo de Cristo, para que sejam renovados na força do Teu poder. Todo desânimo, todo desespero, Pai, em nome de Jesus, que o Teu povo possa testemunhar
a grandeza do teu poder. Ó soberano Deus, obrigado pelo pão de cada dia, pelo sustento diário. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos tem desamparado, o Senhor nos tem sustentado. O Senhor é fiel, sempre fiel, na vida e na morte, mesmo diante da perda, do falecimento de pessoas queridas, nós exaltamos ao Senhor, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Pai, sustenta-nos e que a nossa vida seja inteiramente para o louvor e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, dias tenebrosos favorecem a luz do Senhor. É para que a igreja brilhe a luz do Evangelho. Então eu quero incentivá-los e encorajá-los em nome de Jesus, para que você seja um canal de bênção, instrumento de Deus para edificar a fé. Se você souber que alguém está triste, desanimado, frustrado, com medo, que você dobre os seus joelhos, clame pela vida desta pessoa e seja um instrumento de Deus para edificar a fé daqueles que necessitam. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que você possa ser um ganhador de almas. Um ganhador de almas. Porque ao final de tudo, o que mais importa é a forma como nós servimos a Deus. E se você proclamar o nome de Jesus, você pode ganhar almas. Você pode ser um instrumento de Deus.